Então, muito boa tarde a todos. Mais uma vez estamos a comemorar as Jornadas Europeias de Património. Este ano que iniciaram precisamente na passada sexta-feira com a inauguração de uma exposição de Daniel Neves, que convido também, intitulada Mito, se houver oportunidade, convido-vos também a visitar. Vai estar até ao dia 23 de outubro e temos tido um conjunto de atividades ao longo deste fim de semana e vamos agora, precisamente, culminar, portanto, estas Jornadas Europeias de Património com uma conferência. Este ano, o tema das Jornadas Europeias de Património tem a ver com comunidades e culturas e decidimos falar mais um pouco sobre a história da Casa dos Patudos e, mais em concreto, precisamente, sobre uma personagem que é pouco estudada, pouco conhecida. Estamos a referir-nos precisamente ao filho do Sr. José Relvas, Carlos Loureiro Relvas. A palestra intitula-se precisamente O Filho Desconhecido no sentido que há pouca informação, não temos muita informação sobre este filho do Sr. José Relvas, tal como não temos muita informação dos outros dois, Maria Luísa e João Pedro. Ora, e nada melhor para nos falar sobre esta temática que o nosso conterrâneo, o Dr. Carlos Céu Silva, que desde já agradeço ter aceito este convite. É para nós uma honra vir-nos falar então mais um pouco sobre a história da Casa dos Patudos. Eu passo a apresentar então o Dr. Carlos Céu Silva, que é psicólogo clínico, é licenciado pelo ISPA, Instituto Superior de Psicologia Aplicada, com mestrado em aconselhamento dinâmico pelo Instituto Superior Miguel Torga. É presidente e fundador da Olhar, Associação pela Preservação e Apoio à Saúde Mental, e da Laços Eternos, Associação de Apoio a Pais e Irmãos em Luto. Em parceria com a Livraria Bolhosa, realiza desde 2015 cursos livres cujos temas são a psicologia em Agatha Christie, o suicídio na literatura, o feminino em Freud. É autor dos livros Dicionário Psicológico da Criança, a partir da obra de João dos Santos, Épido, uma história completa, e a novela As Mulheres de Henry James. Exerce também a clínica privada. Mais uma vez agradeço e vou então passar a palavra ao Dr. Carlos. Muito obrigado. Obrigado pelas palavras e obrigado a todos por estarem aqui presentes para falarmos um bocadinho de uma figura, de uma pessoa, de uma personagem que, de facto, como disse muito bem, é pouco conhecida. Ela é conhecida pelos alpincenses, é conhecida pelas pessoas, mas, de facto, a sua história desperta muita curiosidade por vários fatores que vamos agora aqui falar um pouco e debater, mas além da curiosidade inerente à pessoa, eu acho que o mais importante é vermos o peso que a família Relvas, ou o peso no sentido de importância que a família Relvas tem no panorama português, na sociedade. Nós estamos 97 anos depois do suicídio de Carlos Relvas. Este ano faz 97 anos. Portanto, já se passou muita coisa por este país, pelo mundo, e continuamos ainda, não é presos, mas suspensos nas hipóteses que levaram a Carlos Relvas a suicidar-se, a escolher um fim dramático e trágico na sua vida.
Só queria fazer aqui um pequeno preâmbulo antes de irmos discutir um bocadinho sobre a personalidade do Relvas, do Carlos Relvas, porque eu vou fazer uma perspectiva mais psicológica, não é a política que me interessa, portanto é mesmo a questão psicológica de uma pessoa com as características dele, numa terra como a nossa, numa época como a da República, do início da República e depois o declínio da família Relvas. Mas queria só explicar, por causa aqui da apresentação, eu quando me interessei pelo Carlos Relvas, independentemente de ser filho aqui da terra, foi porque eu estava a fazer um trabalho sobre o suicídio, que terminei há pouco tempo, e era um suicídio que tem a ver com um estudo que eu fiz sobre o suicídio na Ponte sobre o Tejo, em Lisboa. E esse livro vai sair agora, que é o Morrer na Ponte, e eu tinha na altura um esboço, que depois não fiz, não cumpri depois esse projeto, porque depois achei que não tinha interesse, que era ter em anexo várias vidas de pessoas, digamos, públicas que recorreram ao suicídio. Depois achei que isso não teria interesse, porque era um bocadinho especulativo e era um pouco desagradável, ia contra os meus princípios, tirei isso. No entanto, o Carlos Relvas ficou aqui qualquer coisa que este homem não podia ser abandonado, eu tinha que pegar nele. E então decidi fazer um trabalho complementar. Comecei aqui algumas conversas com o Dr. Nuno, a partir daí começámos a desenvolver outras ideias, comecei a fazer umas pesquisas, comecei a ler algumas coisas, enfim, convindo resumindo, e chegámos a este momento que estamos aqui hoje, 97 anos depois do Carlos Relvas a ter-se suicidado. O que é que eu gostaria, ou melhor, o que é que eu, das minhas incursões psicológicas, eu digo isto porque pode parecer que há aqui um certo interesse em vasculhar a vida dele, porque quando eu falava com as pessoas, havia sempre dois pontos que todos me tocavam. Um era a questão da sexualidade, que já vamos falar, e o outro era a questão da política. Obviamente, isto são questões que valem, porque a vida da família Relvas, obviamente, estava ligada à questão da política pela figura do Zé Relvas. Independentemente de vários fatores que levaram o Zé Relvas a entrar na política, e isso eu vou só aqui tocar, mas não vou aprofundar, porque isso daria para outra discussão. Eu penso que o Zé Relvas entra na política por questões mais pessoais e familiares e por interesses comerciais, porque tem que defender um património agrícola bastante grande e isso, independentemente da sua sensibilidade pelas questões da política e pela insatisfação, mas isso acho que era geral, da monarquia que na altura ainda existia em Portugal. Portanto, as pessoas cultas, as pessoas informadas, digamos, estavam saturadas deste regime promíscuo que era a monarquia portuguesa. E então, o Zé Relvas, por várias razões, entra na política. Defende o património, liga-se a causas de defender os agricultores, os grandes agricultores, e a partir daí vai entrando depois em Lisboa, entra no poder, nos bastidores do Parlamento e afins, e assume o seu protagonismo. Porque, de facto, também há pequenas coincidências no crescimento do Zé Relvas, e nós sabemos disso, ou quando vai ser ministro foi um bocado por acaso. Enfim, há algumas questões mas isso é o Zé Relvas, não é para agora aqui chamar. Carlos Relvas, Carlos Loureiro, portanto, o filho de Zé Relvas, que tem um nome idêntico ao avô, que era o Carlos de Mascarenhas Relvas, e às vezes há uma confusão quando se fala em Carlos Relvas. Carlos Relvas, portanto, para mim tem ali o signo da pressão de ser filho do meio e tem a pressão de ser o filho único que vai resistir, vai sobreviver durante 35 anos e assiste à morte dos seus dois irmãos, a Luísa e o João. E tem depois toda uma responsabilidade de ter que dar continuidade ao nome Relvas, à família, ao património, e deve ser de facto algo muito difícil para uma pessoa, e não é para ser frágil, porque há quem diga que ele tinha uma personalidade frágil, há quem diga que ele era muito tímido, era muito reservado, mas também há quem diga que ele era uma pessoa autoritária, era firme, era decidido como o pai, era determinado, era até às vezes rigoroso demais. Contaram-me episódios, não veio para o caso, mas só para ilustrar que ele era uma pessoa que tinha uma personalidade às vezes ambivalente, tanto era bom em determinadas situações, como às vezes também era um bocadinho cruel ou perverso perante outras situações, nomeadamente perante crianças pobres, e que ficavam, isto é tudo um bocado lendas, são mitos que nós vamos criando e que os anos então ampliam esses mitos, que ele ficava a jogar ténis e enquanto as crianças ficavam a assistir aos jogos de ténis, a apanhar as bolas de ténis a troco de qualquer coisa, de dinheiro, projetos, coisa que fosse. Sendo verdade, sendo mentira,
Eu penso que nós estamos a falar de uma família que eram pessoas de carne e osso, eram pessoas que tinham os seus defeitos, era uma família ambiciosa, era uma família orgulhosa, era uma família determinada e, como tal, se nós olharmos com a distância do tempo, vamos encontrar defeitos. Mas, seguramente, também vamos encontrar muitas qualidades e aqui dá a prova, estamos aqui à volta de uma pessoa que desperta esse interesse em função das qualidades pessoais. Do Carlos Relvas, vamos só tocar aqui na questão do suicídio, para sair de modo, para refletir esta personalidade que eu, volto a dizer, não acho que seja fraca. Aliás, eu tenho uma ideia, tenho uma opinião muito categórica, de facto, que o suicídio não é dos fracos. O suicídio é uma solução radical, extrema e infeliz, mas é feita sempre em circunstâncias dramáticas e que exige uma leitura individual e pormenorizada e não uma leitura leviana, acusando as pessoas de fracas ou de cobardes. Provavelmente cobardes muitas vezes são as pessoas que vivem no sufoco e no desespero. Carlos Relvas nasce neste contexto familiar e, rapidamente, uma coisa é típica, é característica da personalidade dele. É um ser melancólico, é um rapaz dado a questões mais artísticas, mais sensíveis. Isto não deforma a sua personalidade, muito pelo contrário, valoriza a sua personalidade. Portanto, um homem num ambiente rural, com tradições muito diferentes, vai buscar toda uma apetência intelectual e artística. Obviamente não é mérito dele só, é mérito do José Relvas, é mérito do avô, que era um fotógrafo e foi dos fotógrafos mais importantes, bem em termos portugueses, foi o mais importante na altura. E em termos internacionais também teve grande importância. Portanto, Carlos Relvas nasce neste ambiente intelectual, sensível, artístico. Esta casa é frequentada pela elite política, artística da altura e, portanto, ele movimenta-se num ambiente onde há todo um discurso libertário, de liberdade, há todo um discurso de ousadia, de diferença. E vai absorvendo estas questões todas. Em contrapartida, na minha ótica e naquilo que eu fui pesquisando, naquilo que eu fui vendo, o Carlos Relvas também é pressionado pela mãe, portanto ele tem uma relação quase que edipiana com a mãe, portanto, ou seja, a mãe provavelmente desesperada por ter perdido os outros dois filhos e pela história da família de outro suicídio que tinha havido, do tio avô do Carlos Relvas e problemas também problemas de saúde mental, de sanidade mental que também já houve na família. Portanto, Eugénia, agarra-se muito ao filho e investe nele. Na minha ótica, se eu estivesse a fazer psicanálise, se eu estivesse debruçado na relação dos dois, eu acho que havia uma relação um pouco opressora, um pouco radical. Mas esse radicalismo da relação, porque o Carlos Relvas tratava a mãe por minha querida nas cartas, podemos encarar isto como uma relação de afeto normalíssima. Deixará talvez de ser de afeto normalíssima quando o Carlos Relvas se sente afetado pelo comportamento mais livre da mãe. Há muitas especulações em torno da mãe e eu estou a tocar nisto porque de facto é importante, porque temos que recuar 100 anos, nós temos que ver as coisas à luz de 100 anos atrás, portanto, onde a realidade social e os costumes eram avaliados de uma outra forma. Hoje continuam a ser duramente avaliados, mas nós já temos outro tipo de cinismo social para lidar com estas situações. Mas há 100 anos atrás, a mãe Eugénia era olhada de uma forma, por determinadas pessoas, como uma pessoa muito ousada e bastante liberal. Especula-se de um relacionamento que ela teve, para uns houve, para outros não houve, para uns a pessoa em causa era mais um administrador da quinta, onde havia de facto uma relação de uma certa admiração pela força da Eugénia. Eu acho, sinceramente, que a Eugénia era uma mulher muito forte e comparada, e se quiséssemos fazer um perfil dela, era uma mulher com uma capacidade de liberdade, de autonomia e até de poder na família e em termos conjugais muito, muito grande. Temos que saber que a Eugénia, por exemplo, tinha acesso à correspondência e aos discursos do José Relvas, portanto, o José Relvas partilhava com ela confidências políticas, o que não era muito normal naquele tempo entre os casais. Portanto, a Eugénia tinha acesso a muita informação. Depois, também, quando se fala no Carlos Relvas, e depois já vou ligar com a questão da sexualidade, a questão da política, eu acho que é outro mito que se cria, porque o José Relvas era maçom,
o José Relvas Masson e o Carlos Relvas esteve ligado durante muito tempo, ou algum tempo, à carbonária. Na minha ótica, eu penso que aqui há um conflito mais... Eu estou a dizer numa perspectiva psicológica, mas não estou a deturpar as questões. Há outro conflito edipiano, que é o Carlos Relvas sente uma necessidade de confrontar o pai. Um pai que tem um modelo ideal, um pai que é uma pessoa sólida e que consegue marcar a sua presença na sociedade, consegue definir o seu papel social, e o Carlos Relvas tem essa ambição de igualar-se ao pai, mas não consegue. Não consegue, e não consegue por não ter qualidades próprias. Não consegue porque, de facto, nós não conseguimos reproduzir modelos de outras pessoas. Sejam pais, sejam irmãos, sejam avós. Nós podemos ter pelas pessoas uma admiração elevada, superior, nós podemos ter um desejo inconsciente de reproduzir modelos, comportamentos dessas pessoas que nós temos por elas uma admiração profunda e elevada, mas daí a conseguirmos ter um mimetismo, conseguirmos reproduzir exatamente, é complicado. E o Carlos Relvas tinha essa opção. Eu, e não quero chocar aqui ninguém, porque isto são tudo devaneios de um psicólogo, portanto, eu acho que o Carlos Relvas, devido à sua sensibilidade, devido à característica da família, devido à sua forma de olhar para o mundo, não distorcida, mas de uma forma muito sensível, de uma forma até revoltada, o Carlos Relvas era uma pessoa com uma mente que entrava ali em situações de algum delírio, entrava ali em situações de uma ruptura com a realidade em certos momentos. Daí é onde eu enquadro o ato do suicídio. Contudo, em relação ao próprio ato do suicídio, tanto ao dia 14 de dezembro de 1919, tenho dúvidas e não consigo dar uma afirmação sólida e segura de que se há aqui um suicídio, se há um homicídio, o que é que existe. Muitas são as versões. A versão mais fácil e aquela que seria a mais satisfatória é entrar na questão da política, de que o Carlos Relvas tinha uma missão de, não era de eliminar o pai, mas era de afastar o pai das questões políticas, e tinha que haver um certo radicalismo por ele ser da carbonária. O que não é verdade, porque a carbonária, a partir de 1914, deixa de ter protagonismo na sociedade portuguesa. Havia grupos, havia pessoas da guarda, marinheiros, havia ainda gente ligada à carbonária, mas já não tinha uma força política muito forte, já não estavam bem coesos. E eu acredito que o Carlos Relvas, de uma forma penso que talvez não ostensiva, ele estava muito ligado aos princípios do pai. Ele era tão republicano como o pai. Ele estava colado ao modelo do pai na República, e eu acho que, e não é por acaso que no dia da implantação da República, ele estava nos espaços da República, em Lisboa, a assistir cá em baixo, enquanto o pai estava na varanda, justamente com outras pessoas, cá em baixo, na rua, justamente com a população, estava o Carlos Relvas, estava o Dr. Joaquim Romão e outras figuras grandes aqui da terra. Portanto, o Carlos Relvas, se de facto tivesse uma oposição declarada ao pai, eu penso que ele não estaria a pactuar com estas situações políticas do pai. Portanto, essa questão da carbonária e da maçonaria, havia de facto conflitos, mas eram conflitos de bastidores, eram conflitos políticos, entre os monárquicos que recusavam mudar, não é mudar de ideologia, mas aceitar os ventos da mudança, e havia republicanos que ainda continuavam com laivos monárquicos e que queriam disfarçar essas suas fraquezas. Depois dessa questão da política, temos a questão da sexualidade, a questão da forma como, em relação ao dia do suicídio do Carlos Relvas. Segundo se consta, portanto, no dia anterior ao suicídio, o Carlos Relvas desloca-se a Lisboa, o que não está comprovado, mas parece que é algo que é o que se diz. Portanto, desloca-se a Lisboa, à casa dos futuros sogros, onde é, digamos, oficializado o noivado entre o Carlos Relvas e a Carlota. Naquilo que eu li e naquilo que eu vi, o Carlos Relvas gostava de facto da Carlota, e acho que havia uma paixão muito grande entre os dois. Acho que eram duas pessoas, a Carlota tinha 19 anos, salvo erro, e o Carlos Relvas já estava com 30 anos na altura, 30 ou 20, 35, depois 35 na altura do suicídio. Mas quando se conheceram foi ali, pronto. Mas não, portanto, havia esta paixão, e esta paixão que foi escrita, foi mantida entre eles os dois. Depois, portanto, em princípio, levando
que houve a deslocação a Lisboa, houve o jantar da apresentação da família, tudo levaria a crer que iria haver o casamento. Contudo, os futuros sogros, que nunca vieram a ser sogros, eram monárquicos e radicais. Eram pessoas de um grande radicalismo monárquico e bastante conservadores. E isto criou alguns problemas entre a família e o Carlos Galvas, que depois foi ultrapassado em nome do amor, penso eu, e o Carlos Galvas torna-se católico e torna-se um republicano, torna-se a pessoa mais... torna-se católico e aceita, não digo internamente, mas tem uma postura quase que conservadora para, digamos, agradar aos sogros, não é? Portanto, temos aqui algumas dúvidas. Poderá haver uma influência dos sogros, não digo que os sogros tenham dado ordens, claro que não, mas um ambiente difícil e bastante tumultuoso entre todos. O próprio ato de suicídio, e eu acho que isso é sempre importante levar em consideração, nós estamos a falar há 100 anos atrás, o Carlos Galvas, teoricamente, se ele se suicidou, ele estava de pijama, portanto, o que, na minha opinião, não faz muito sentido, porque estamos a falar do século passado, um homem com este estatuto social, económico, com a grandeza de um pai que tinha a dimensão que tinha, a questão da honra e da vergonha. Eu penso que seria muito difícil, quando naquele tempo já não haveria muito, mas até há uns anos atrás, quando existiam duelos, outro tipo de confrontos por questões de honra, era sempre com a questão do fraco e os homens tinham que ter o orgulho e aquela vaidade masculina. Portanto, revela aqui um lado estranho, por isso é que eu às vezes acuso o Carlos Galvas de alguma, não digo insanidade mental, porque ele não é um homem doente em termos mentais, mas há aqui alguns surtos, algumas fugas de realidade, não é? Porque vejo difícil essa hipótese de ele suicidar-se de pijama. E depois há um facto, mas isso é um facto só porque partilharam comigo, a questão dele suicidou-se com um tiro no coração. Teoricamente, eu sei que isto pode não valer nada, mas tem significado, porque entramos nos campos da honra, nos campos dos princípios, nos campos do que deve ser. Um suicídio desta craveira, lógico, e peço desculpa pela frontalidade, seria um tiro na cabeça e não no coração. Porque até inclusive mostra a fraqueza. Portanto, estes mitos todos, estas formas todas, fazem com que, de facto, se olhe para o Carlos Galvas como uma pessoa, às vezes, frágil, uma pessoa, às vezes, pouco sólida, uma pessoa que rompe com os princípios aqui da região. Então, estamos numa zona ribatejana, numa zona tauromáquica, numa zona em que estas questões da questão masculina, da questão da honra, está muito em voga. E, então, naquela altura, era muito mais forte. O que é que eu poderia acrescentar em relação aqui do suicídio? Outro ponto que também se fala, e contaram isso, que havia um relacionamento do Carlos com uma funcionária. Enfim, são coisas que se vão falando, coisas possíveis, coisas que podem ter acontecido. Nós estamos a falar, isso é que eu acho que é importante, estamos a falar de pessoas. Estamos a falar de pessoas que escreveram cartas, que na altura eram cartas que se faziam, pessoas que tinham a sua vida, pessoas que eram ricas. Há quem... Tanto que até numa conversa com o Dr. Nuno falou-se na questão da riqueza do Carlos Galvas. Eu acho que, de facto, era um homem com uma riqueza significativa. Não podemos comparar aos grandes magnatas lá de fora, mas isso temos que falar adaptada à nossa realidade. Mas era uma pessoa, de facto, com um poder muito grande. Queria só ver aqui nas minhas cábulas se tinha assim algo de importante para tocar nas questões. E aquilo que eu ainda queria só tocar é na questão da família, porque eu penso que havia no Carlos Galvas, de facto, um sentimento, não de inferioridade, nada disso, inferioridade, mas havia um sentimento de alguém que não conseguia corresponder ao que era idealizado. Mas eu penso que esta idealização partia dele e não da família. José Galvas, como a mãe tinha aquele ideal, isto é um bocado um estereótipo, mas tinha aquela coisa de mãe que queria ver um filho casado. Portanto, e ela fazia lá os seus contactos, estava sempre com as amigas e com outras pessoas para saber o que é que o filho andava a fazer, queria encontros que o filho tinha, inclusive, segundo consta, parece que o Carlos Galvas era tão descontraído nestas questões amorosas que ele nem se apercebia, às vezes, dos olhares mais diretos das raparigas ou das mulheres que estavam interessadas nele, não é? Porque, de facto, isso sim, temos que dizer, o Carlos Galvas tem uma carta, e essa carta,
talvez seja a carta mais sensível e a carta mais verdadeira da forma como ele se exprime emocionalmente. E esta carta revela um homem que tem dificuldade em ter uma relação conjugal, um homem que não vê na vida conjugal ou na vida partilhada com outra pessoa, nomeadamente uma mulher, o prazer e o objetivo da sua vida. Isso de facto é verdade. E é uma pessoa que tinha um ideal talvez maior, que estava ligado à arte, à música, nomeadamente ao piano. Eu penso que o país perdeu um grande pianista, mas tínhamos aqui um jovem que tinha que tomar conta dos campos da família e, como tal, teve que anular esses gostos. Mas o Carlos Relvas era um artista nato, era uma pessoa que, se tivesse nascido noutra família, mas com poder, provavelmente teria sido um pianista, teria sido um músico, teria vivido entre o sonho e a realidade, teria vivido à procura de concretizar coisas num plano diferente. Mas é curioso que um homem que era sensível, um homem que ligava às artes, um homem que estava muito virado para ele próprio, mas depois consegue ser um bom administrador, consegue depois gerir a quinta bem. E mais, o José Relvas, que era um homem exigente, era um homem duro, era um homem pragmático, confia no filho, confia nas decisões do filho, confia no filho, os negócios. Aliás, já não confia tanto na mãe, na mulher, porque a mulher já era um bocadinho mais gastadora, mas isso, estamos a falar de uma época em que as mulheres tinham outro tipo de privilégios, não é? Podiam estar fora dessas realidades, portanto, porque há cartas onde o José Relvas apela à Eugénia para ter uma certa contenção nas despesas, mas ela, de facto, foge a essa contenção quando pode, tem as termas, tem os vestidos e tem outras coisas para fazer. Mas isto não quer dizer que a Eugénia não era uma mulher lúcida e que não era uma mulher atenta ao percurso do marido e da sociedade. Não tinha, era o protagonismo, porque de facto, até pela época, não lhe era dado essa condição. Mas, voltando à questão do Carlos Relvas, vejam como é importante perceber isto. O José Relvas confia no filho. Portanto, há aqui é quase como uma personalidade dividida. Não é uma dupla personalidade, é uma personalidade dividida, que é um homem, Carlos Relvas, que tem dificuldade em ser um ser autónomo na sociedade, mas, em contrapartida, consegue gerir, consegue manter, consegue dar continuidade tanto aos negócios da família. Portanto, entrando aqui neste impasse, e para fechar aqui estas ideias, e depois podemos conversar um bocadinho, é curioso como é que uma pessoa que tem esta responsabilidade, tem esta consciência, tem esta lucidez, sabe a sua missão na vida, depois, um dia, desiste, acabar com tudo e elimina a continuidade da família, não é? Porque depois só uma irmã do José Relvas é que dá continuidade, tanto à família Relvas. Podemos pensar em muitas coisas, de facto, mas só ir pela questão da responsabilidade de que ele não teria a dimensão física, a dimensão emocional, a dimensão psicológica para depois dar continuidade à família, eu penso que, na minha ótica, seria um bocadinho leviano demais, porque a honra, eu estou sempre nestas questões da honra, porque nós estamos a falar de uma família conservadora, mesmo sendo republicana, mas era uma família que tinha princípios conservadores, era uma família que tinha princípios de defender o seu nome, o património, tanto o património mesmo artístico. Esta casa é um museu mesmo, não é? Esta casa, portanto, foi construída a partir de muita obra de arte adquirida, muita tapeçaria, muita ouriçaria, enfim, bibliotecas, portanto, são cerca de 7.000 títulos, é muita coisa que está aqui nesta casa. Portanto, para uma pessoa tomar uma decisão como esta, e entrando nos domínios da família Relvas e do Carlos Relvas, eu penso que, de facto, a decisão radical que ele toma em terminar com a sua vida e dar um fim a esta vida, à sua vida e à vida da família Relvas, eu acho que, de facto, há um lado interior, há um lado pessoal da consciência de uma incapacidade em continuar, em saber manter aquilo que o pai soube manter, aquilo que o avô soube manter e aquilo que o bisavô iniciou quando deixa as terras da sertã e vai se fixar na vida. Portanto, há, de facto, na minha ótica, um lado pessoal, a consciência em si. Não